A gente vai começar agora a falar do método da falsa posição, que é um método alternativo em relação à bissecção, com o intuito de acelerar esse processo de convergência. Quando a gente viu o método da bissecção, a gente estava sempre pegando o ponto médio. Então, dado um intervalo AB, a gente calculava um ponto médio. Depois, dado esse novo intervalo AB, a gente calculava o ponto médio desse novo intervalo. E a gente ia repetindo assim, sempre calculando o ponto médio. Mas se a gente tiver uma função que, por exemplo, eu vou fazer ela ao contrário agora, vou fazer ela decrescente. Aqui no meu A, ela está bastante longe do zero, e aqui no meu B, ela vai estar mais próxima do zero. Se ela fizer alguma coisa desse estilo assim, o, a minha raiz vai estar muito mais próxima do B do que do A. Então a ideia, a inspiração é que se o módulo, a gente vai olhar em módulo, porque a gente está interessado em ver distâncias, se o módulo do f de A for maior do que o módulo da f de B, então a gente acha, e aqui a palavra acha é fundamental, porque não tem nenhuma garantia disso, a gente vai achar que o x estrela está mais próximo de B. Esse é toda a inspiração para acontecer para poder aplicar o método da falsa posição. É claro que isso nem sempre vai ser verdade. Se a gente tiver, por exemplo, uma curva como essa, que começa aqui no mesmo A, termina no mesmo B, mas ela faz alguma coisa desse estilo assim, cai muito rapidamente, depois ela cai mais devagar. Isso aqui é só uma tentativa, tá? Então, essa curva aqui em vermelho seria um contra-exemplo para mostrar que nem sempre isso vai ser verdade, tá? É só uma tentativa de agilizar o método. Muitas vezes vai ser verdade, mas nem sempre vai ser verdade. Tenham isso em mente. A gente vai aplicar um método bastante parecido com o anterior, só que agora a gente não vai mais ter esse cálculo do ponto médio, não vai mais ser A mais B sobre 2, não vai mais ser uma média aritmética. Eu vou fazer uma média ponderada. Eu vou fazer eu vou continuar chamando de M, no sentido de próximo ponto, não é mais um ponto médio, e ele vai ser alguma coisa do tipo W1 multiplicado por A mais W2 multiplicado por B dividido por W1 mais W2. W1 e W2 são pesos. A gente usa W por causa da palavra em inglês, muitas vezes a gente vai ver isso na literatura, weight para peso, é o que está inspirando a gente a usar esses pesos W1 e W2. E a gente, no caso anterior, o caso da bissecção, perdão, seria simplesmente considerar W1 e W2 iguais a 1, os dois com o mesmo valor, vai dar essa média aritmética. Aqui, se fosse uma média ponderada, W1 e W2 vão ter valores potencialmente diferentes. E eu quero dar mais ênfase para aquele ponto que está mais perto do zero. Então, a minha fórmula de cálculo vai ser 1 dividido por f de A, multiplicado por A, mais o módulo de 1 dividido por f de B, multiplicado por B. Então, o peso é inversamente proporcional ao valor da função. Se a minha f de A está bastante longe do zero, esse peso vai tender a ser pequeno. E aqui é longe do zero, estou pegando os valores em módulo, por isso eu estou fazendo assim ao contrário. E, e aí o meu denominador, o valor que eu preciso dividir, é sempre a soma dos dois pesos. Então isso aqui seria o, a soma dos dois pesos, 1 dividido por f de A, o módulo disso, mais o módulo de 1 dividido por f de B. E se a gente fizer algumas manipulações aqui enfim, somar as duas frações e com um pouquinho de álgebra, a gente consegue chegar numa expressão que é A multiplicado pelo módulo da f de B, mais B multiplicado pelo módulo da f de A. Então aqui as pessoas confundem um pouco de querer multiplicar A
pelo módulo da própria f, mas a ideia é ao contrário, para ter essa relação inversamente proporcional. E aí, como os meus pesos são o módulo das funções nos dois pontos, seria módulo de f de A mais módulo de f de B. A soma é comutativa, então tanto faz. E o meu algoritmo da falsa posição é exatamente igual ao algoritmo anterior, só que agora, ao invés de calcular o próximo m como sendo o m como sendo a média aritmética, o meu próximo m vai ser a média ponderada. De resto, é tudo exatamente igual. A gente parte do intervalo, calcula o próximo m dessa média, vê em qual metade a gente vai continuar, vê se o tamanho do nosso intervalo está suficientemente pequeno, e aí decide se continua ou se encerra. Esse, então, é o algoritmo da falsa posição, uma tentativa de ganhar tempo, de ganhar processamento na hora de encontrar esse zero da função por um algoritmo similar ao da bissecção. Tanto o método da falsa posição quanto o método da bissecção, eles têm uma grande vantagem, que é o de sempre convergir para alguma coisa. Como a gente está diminuindo o intervalo, talvez demore mais, talvez demore menos, mas a gente sempre vai acabar convergindo, sempre vai acabar alcançando um intervalo pequeno. Essa é uma grande vantagem. O que eles têm de desvantagem? Raramente os nossos problemas de engenharia são unidimensionais, são coisas que só tem uma variável para ser resolvida a cada vez. A situação mais comum é que a gente tenha um sistema de equações. E se a gente pensar num caso simplesmente com uma dimensão a mais, a gente já vai ver que as coisas se complicam. Se a gente tivesse x1 e x2 e a gente quisesse encontrar uma função de x1 e x2, a gente vai andar em que direção? Aqui a gente sempre sabe ou está na metade de lá ou está na metade de cá. Então, em duas dimensões, a gente teria ou uma metade ou outra metade, mas isso aqui composto com a outra dimensão. Então, em duas dimensões, eu já teria 4 possibilidades. Andar para a esquerda em uma direção, para a direita no outro, para a esquerda, para a direita, 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 esquerda, esquerda e tal. 4 possibilidades. Ou seja, em geral, eu vou ter 2 elevado a n possibilidades, em que n é a dimensão do sistema. Não é incomum, como a gente já falou na aula introdutória, a gente ter esse valor de n na ordem das centenas, na ordem dos milhares de variáveis. E se eu tiver que analisar 2 elevado a 100 possibilidades para decidir em que direção que eu vou caminhar, esse método não é mais viável para resolver um sistema de equações. Um sistema de equações não lineares, né, que fique claro. Antes a gente estava falando de sistemas lineares, aqui a gente está pensando como é que seria um sistema de equações não lineares. É por isso que os métodos são bacanas, têm essa propriedade interessante da convergência, podem ser mais ou menos rápidos conforme a curva, conforme a cara da nossa função, mas infelizmente eles não são muito generalizáveis para dimensões elevadas.